Irmãos, vamos abrir nossas palavras, nossas Bíblias, nossas palavras de Deus, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 12. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Nós vamos continuar as exposições em Marcos, agora já no capítulo 2. Assim diz a palavra de Deus. Ouça com fé, ouça com atenção. É a palavra do Senhor que é lida nesse momento. Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Isto Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos orar mais uma vez, nesse momento pedindo a iluminação do Senhor, pedindo a graça do Senhor, a direção do Senhor para compreendermos a sua palavra. Deus bendito, Deus santo, a palavra do teu Filho foi lida. Agora ela precisa ser entendida pelos nossos corações. Fala conosco, ilumina o nosso entendimento e dirige os nossos passos, mostrando aquele que é o Senhor do perdão, o Filho do homem, Jesus Cristo. É assim que nós choramos no nome dele. Amém. Irmãos, nós já concluímos o primeiro capítulo de Marcos e agora nós damos início ao seu segundo capítulo. E veja que esse capítulo, irmão, será um pouco diferente do primeiro. Se no primeiro nós vimos algumas histórias de expulsão de demônios, de pregação da palavra, era um capítulo um pouco mais longo, até um pouco mais frenético, nós vimos poucos diálogos e muita ação. No capítulo 2, ele vai ser o capítulo das controvérsias. Se os irmãos olharem com calma em suas casas, desde o início do capítulo 2 até o versículo 6 do capítulo 3, nós vamos encontrar 5 episódios nos quais Cristo entra em confronto com os líderes religiosos da sua época. Seja os escribas, sejam os fariseus, sejam até mesmo os herodianos. Nessa primeira controvérsia, então, agora no início do capítulo 1, Jesus retorna a Cafarnaum. O evangelho retorna, então, a Cafarnaum. Depois das viagens de Jesus pregando o evangelho por toda a região da Galileia, ele volta à sua cidade, a cidade onde ele escolheu para ali residir. E após muitas curas, libertações, expulsão de demônios e uma intensa rotina de pregação itinerante, Jesus volta àquela pequena cidade localizada na Galileia. Essa cidade, Cafarnaum, vai ser mais uma vez o palco dos feitos do Senhor e dessa vez ela conhecerá o perdão de Cristo, o perdão do Filho do Homem. Cristo vai ser questionado muitas vezes aqui. No capítulo 2, no início, ele vai ser questionado a respeito de um paralítico. A partir do versículo 13, ele vai ser questionado a respeito das suas companhias. A partir do versículo 18, ele vai ser questionado a respeito do jejum e da guarda do sábado. E ainda no capítulo 3, ele vai ser questionado a respeito da cura no sábado. Mas em meio a essas controvérsias, nós temos essa de hoje. Esse confronto, logo após a cura de um paralítico. E nós vamos ver a partir desse confronto como Cristo é apresentado por Marcos, pelo seu evangelho, como o Senhor do perdão.
como aquele que é capaz, que tem autoridade, que tem compaixão para perdoar pecados. Assim nós aprenderemos hoje que Cristo Jesus é o único capaz de perdoar os nossos pecados. E isso ficará claro por 3 motivos básicos. Primeiro, por conta da sua compaixão. Segundo, por conta do seu poder divino. E terceiro, por conta da sua autoridade de Filho do homem. Veja, ele é o único que pode perdoar os pecados. Essa é a mensagem muito clara do texto. E o texto vai dizer também que ele é capaz de perdoar os pecados, em primeiro lugar, por conta da sua compaixão. Essa verdade vai estar exposta nos primeiros 5 versículos. Veja, Jesus está de volta aqui a Cafarnaum. Mais precisamente, ele está de volta para sua casa, ou estava em casa. Veja, isso que o versículo 1 nos diz. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Veja, não é tão fácil saber assim se essa expressão em casa queria dizer a casa de Jesus mesmo, ou talvez a casa de Pedro, onde ele estava. Mas o que essa palavra nos diz, ou o que essa expressão nos diz, é que Jesus estava num lugar confortável. Jesus se sentia em casa. Seja na casa dele, ou na casa de Pedro, ou de algum outro companheiro, Jesus estava em casa ali. Ele se sentia em casa, ele estava no seu lugar de repouso, de conforto, depois de uma longa viagem. Veja, essa frase sugere um ambiente familiar, um ambiente conhecido de Cristo Jesus. E depois de sua viagem para pregar a palavra, ele chega em casa, talvez para descansar, mas não é isso que acontece. Porque a partir do momento que as multidões da cidade sabem que ele está em casa, elas vão até ele. Veja, os resultados das pregações de Cristo Jesus por toda a região estão surtindo efeito. As multidões já conhecem quem ele é, as multidões já viram seu poder e agora as multidões vão até ele. O versículo 2 diz: muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E ali Jesus pregava a palavra. Muitos, ao ouvirem a notícia que Jesus havia chegado, foram para ali, e era tanta gente que não cabia na casa, não cabia nem na porta, eles estavam ali então abarrotados, ouvindo a palavra do Senhor Jesus. E é interessante que diante da grande multidão, Jesus decide o que fazer. E ele vai pregar a palavra. Diante da grande multidão, Jesus continua o seu ministério de pregação da palavra. E nós vemos mais uma vez como a pregação da palavra é prioridade para o Senhor. Não são as curas, não são os milagres que são prioridade, mas a pregação da palavra. A multidão se reúne, o que Cristo entrega para as multidões? Um show. Milagres, curas, espetáculos, não. Ele entrega a palavra. Ele veio para fazer isso. É assim que Cristo continua o seu ministério. É interessante que essa palavra, a palavra que é utilizado aqui, pode ser um resumo para a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, ou seja, a mensagem de arrependimento, de fé, do Evangelho do Reino, que todos os pecadores devem se ajuntar em arrependimento e fé para encontrar perdão em Jesus Cristo. Jesus continua o seu ministério de pregação. Nós vimos que ele iniciou esse ministério lá no capítulo 1, lá atrás, quando nós vemos que ele iniciou o seu ministério chamando os homens para arrependimento e para a fé. É assim que Cristo continua pregando, e até a sua morte ele vai gastar a maior parte do seu tempo pregando a palavra, dia após dia, multidão em multidão, pregando a palavra. Jesus deixa claro o fundamento. O fundamento é o Evangelho, o fundamento é a palavra. A igreja cresce e avança por meio da palavra, por meio do Evangelho. É assim que ela junta a gente. É assim que ela edifica essa gente que ela junta. Contudo, veja, não é a multidão, ou não é na multidão que o texto se detém. O texto começa falando da multidão. A multidão era grande, a multidão se reuniu, a multidão não cabia em casa, a multidão ouvia a palavra de Cristo, mas esse não é o foco do texto. O foco não quer falar da multidão. O texto quer falar de outros homens, de um grupo de homens. Veja, os versículos 3 e 4 nos diz o seguinte: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Veja que o texto sai da multidão para um grupo. Um paralítico e 4 homens, 5 homens ao todo. Aqueles homens chegam e tentam ir até Cristo Jesus. Eles tentam de todas as formas encontrar Jesus Cristo para levar aquele homem paralítico. Mas há um problema. Existe uma multidão que cerca Jesus. Como então esses homens vão conseguir levar este homem que não pode andar, que não pode se mover até Cristo Jesus? Uma multidão está abarrotada, impedindo a passagem, impedindo a chegada até Cristo Jesus. O destino é Cristo.
mas parece que todos os caminhos estão fechados, parece que todas as portas estão fechadas. E nesse momento eles tiveram a excelente ideia de mudar o caminho. O destino continuava o mesmo, era Jesus, mas eles não iam mais continuar pelo caminho esperado, pelo caminho comum, que era passar por meio da multidão. Agora eles vão mudar a trajetória, eles vão por um caminho diferente. E ao invés de tentar continuar, passar pelo meio ali, eles vão para o telhado, e então pelo telhado eles tentam encontrar Cristo Jesus. É interessante que os telhados naquela época, na Palestina, eles eram acessíveis por meio de escadas externas. Então toda a casa tinha provavelmente uma escada na parte exterior. Então aqueles homens, 4 homens carregando o homem numa maca, subiram essa escada exterior e chegaram até o teto. Esses telhados eram planos e eram apoiados com vigas e cobertos com uma camada de palha e outra de barro. Não era tão difícil assim destelhar uma casa naquela época. O que eles fizeram? Provavelmente tiraram o barro, tiraram a palha e conseguiram então, por meio das vigas, abaixar aquele homem ali. Aqueles homens tiveram uma ideia muito inteligente. O destino continuava o mesmo, mas o meio para chegar até ele mudou. Agora eles não iam mais enfrentar a multidão, agora eles iriam pelo telhado. E é interessante que Cristo Jesus responde a essa mudança de caminho. Jesus responde a essa mudança de estratégia. E a resposta de Cristo está no versículo 5, leia. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Depois de muito tentar, aqueles homens chegam até Jesus. Aqueles 4 homens e aquele outro homem paralítico conseguem chegar a Jesus. E no momento que eles chegam até Cristo Jesus, Cristo reconhece a fé deles. E diz: homens de fé. Vendo-lhes a fé, Jesus diz. De fato, aqueles homens tinham fé. Aqueles homens eram homens de fé. Eles mudaram o caminho. Eles mudaram a estratégia porque eles sabiam onde eles queriam chegar. Eles sabiam onde eles precisavam chegar. Eles precisavam chegar até Jesus e eles iriam passar pelos obstáculos que fossem necessários para chegar até Ele. Veja que James Edwards diz o seguinte: essa é a descrição de fé. Ela removerá qualquer obstáculo, até mesmo o telhado, para chegar até Jesus. Por isso que Cristo responde que isso é fé, porque a fé remove todos os obstáculos para chegar até Cristo. Aqueles homens não conseguiam chegar pela multidão, mas então eles mudaram o caminho, destelharam a casa e foram até o Salvador. A fé vence os obstáculos, as barreiras para chegar até o Senhor. Não foi assim que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue se apertou no meio da multidão e chegou até o ponto que tocou em Jesus. Não foi pela fé que o cego de Jericó gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim, mesmo quando todos os outros mandavam ele calar a boca. A fé demonstra a sua vida quando ela vence as dificuldades e os obstáculos. Aqueles homens não iriam desistir até que eles chegassem até Cristo Jesus. Eles não iriam desistir até que eles se encontrassem com o Salvador, até que aquele paralítico estivesse diante daquele que podia restaurar a sua sorte. Veja, nós podemos perguntar: quais são as dificuldades que nos impedem de ir até Jesus? Quais são as dificuldades que te impedem de ir até o Senhor Jesus? Tantas vezes nós temos uma fé que é fraca, que não cresce, que não se fortalece, porque nós não buscamos vencer os obstáculos para chegar no Salvador. Na primeira dificuldade nós desistimos. Na primeira grande multidão diante de nós, nós paramos. E nós não pensamos em como nós podemos vencer os obstáculos. Aqueles 4 homens carregaram aquele paralítico pelas escadas. Certamente não foi fácil, mas eles sabiam que eles precisavam chegar até o Senhor. A tribulação para aqueles homens produziu perseverança, como nos diz o apóstolo Paulo. E a fé os levou até o Senhor. Não deixe de ir até Cristo por falta de fé. Não deixe de ir até o Senhor Jesus porque os obstáculos são grandes e impedem de chegar até Ele. Não deixe de ir até aquele que tem compaixão, aquele que pode ver a tua fé, porque os obstáculos são grandes demais. Aqueles homens conseguiram chegar até Jesus e Jesus Cristo viu a fé deles. Como vimos, o texto faz questão de enfatizar que não foi só a fé do paralítico, mas foi a fé daqueles homens que comoveu a Jesus Cristo. E é interessante isso, porque Jesus Cristo não olha só para o paralítico e fala da fé dele, mas fala da fé daqueles homens. A fé daqueles homens comoveu o Senhor Jesus. E não é incomum nós encontrarmos na Escritura alguém intercedendo por outro, sendo atendido pelo Senhor. Por exemplo, o Senhor Jesus atendeu o pai que pediu pela cura da sua filha.
O Senhor ouviu aquela mulher Ciro-fenícia que implorou pela sua filha quando estava possuída por demônios. O Senhor se compadeceu do filho do oficial do rei quando este rogou. O Senhor Jesus se compadeceu do centurião quando pediu pelo seu servo. Aqueles homens tiveram fé, intercederam pelo paralítico, levaram o paralítico até ele, até Cristo Jesus, e Cristo Jesus deu perdão. O Senhor viu a fé deles. E diante da fé daqueles homens, ele anunciou: filho, os teus pecados estão perdoados. Não deixe de ir até o Senhor por falta de fé. Não deixe de ir ao Senhor pelos obstáculos da vida. Saiba, como diz o apóstolo Paulo, a luta, a tribulação produz perseverança. Nós precisamos perseverar se nós queremos chegar até Cristo. Nós precisamos perseverar se nós precisamos chegar ao nosso Salvador. E veja que aqui nós vemos a compaixão de Cristo. Ele pode se compadecer daqueles homens. Ele pode se compadecer daquele paralítico. Ele pode se compadecer de nós. Ele pode se compadecer da nossa miséria, do nosso pecado e nos perdoar. Se ele olhou para aquele homem e perdoou, ele pode olhar para nós e perdoar. Se ele olhou para a fé daqueles homens que lutaram para chegar até ele e perdoou seus pecados, Cristo também pode perdoar os nossos pecados. Cristo está mostrando que ele é o Senhor do perdão, porque ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa os pecados de todo aquele que se achega até ele. Ele é o único capaz de perdoar os nossos pecados, irmãos. Aqueles homens talvez não entendessem toda a complexidade do Evangelho do Senhor Jesus. Talvez eles não entendessem todo o perdão de Cristo, mas eles entendiam que precisavam ir até o Salvador. E quando eles chegaram no Salvador, eles encontraram a salvação, eles encontraram o perdão. O Senhor Jesus pode nos perdoar dos nossos pecados, por causa da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão. Mas veja, esse não é o único motivo que Deus mostra, ou que a palavra de Deus mostra, para Cristo ser o Senhor do perdão. Jesus pode perdoar os nossos pecados não só pela sua compaixão, mas também por causa do seu poder divino. Veja que quando Cristo Jesus anuncia o perdão dos pecados daquele paralítico, os escribas que estavam ali começam então a razoar no seu coração, a se questionar, a falar. Veja, os versículos 6 e 7 nos dizem o seguinte: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam, questionavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E é bom nós lembrarmos que quem eram os escribas aqui. Porque se nós acharmos que eles eram homens comuns, talvez a gente não consiga enxergar a maldade desses homens. Esse termo escriba, ele acontece muito cedo, ele acontece ainda no Antigo Testamento. Ele era usado para descrever aqueles que ocupavam grandes posições no reinado, por exemplo. Eles serviam como um secretário-geral para registrar os atos do rei e aquilo que acontecia no reino. Depois do exílio, quando o povo voltou da Babilônia, esse nome escriba se tornou sinônimo de alguém que era especialista na lei de Deus, especialista na palavra de Deus. Eles eram os teólogos daquele tempo. Esdras foi o primeiro escriba. Nos tempos de Jesus, então, os escribas eram esses homens conhecidos por serem especialistas da lei, os grandes teólogos, os grandes conhecedores da palavra do Antigo Testamento. Eram esses homens que estavam se questionando a respeito de Cristo. Eram esses homens que estavam se questionando a respeito do poder de Cristo para perdoar. E veja, a teologia daqueles homens era boa. Porque eles disseram: não é só um que pode perdoar os pecados, Deus. Eles estão certos. É isso que a palavra de Deus diz claramente. Veja, o Salmo 103 nos diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. O Salmo 130 diz: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Eles conhecem bem a teologia, eles sabem, é somente Deus que pode perdoar os pecados. O grande problema é que eles não conseguiam enxergar quem era Jesus Cristo. Veja, eles acusavam Cristo de blasfêmia. E blasfêmia não era algo tão simples assim. A blasfêmia era um delito tão grave que ele era condenado à morte. Aquele que blasfemava era condenado à morte, era apedrejado, era punido severamente. Eles acusavam Cristo de ter blasfemado contra o Senhor. Ou seja, eles estão dizendo que Cristo merecia a morte por ter falado aquilo que havia falado, por ter perdoado os pecados. A argumentação deles é simples: somente Deus pode perdoar os pecados. Eles estão corretos.
A teologia parece estar correta. Mas o problema, mais uma vez, é que eles não sabiam quem era Jesus. O Senhor Jesus foi bem direto nas suas palavras. Ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Veja que Cristo não falou como o profeta Natã, por exemplo. O profeta Natã, quando chegou a Davi, ele disse: o Senhor perdoou os teus pecados. Deus perdoou os teus pecados. Mas não foi isso que Cristo disse. Cristo não disse: homem, o Senhor perdoou os teus pecados. Ele disse: eu perdoo os teus pecados. Os teus pecados estão perdoados. Cristo não é um simples profeta. É isso que aqueles homens não conseguiam entender. Ele mesmo perdoou os pecados daquele homem. Não há mistério, não há segredo. Nas palavras do James Dunn, é impossível suavizar a força desses versículos. Jesus é capaz de perdoar pecados e tem autoridade para isso. Jesus não apenas declara os pecados perdoados, ele perdoa, porque ele é Deus, e é isso que eles não conseguiam entender. A teologia era boa, eles entendiam o que a palavra de Deus dizia, mas não conseguiam enxergar Cristo na frente deles. Mais uma vez nós vemos que conhecimento não basta para a salvação. Aqueles homens conheciam a palavra de Deus, conheciam o Antigo Testamento, mas não conheciam a Cristo. Eles não tinham fé. A fé daqueles 4 homens, ou melhor dizendo, dos 5 homens, não era a fé que habitava no coração daqueles escribas. Aqueles homens não conseguiam enxergar que o Deus que havia se feito carne, o Deus encarnado estava diante deles. E por causa da cegueira daqueles homens, aqueles homens estavam acusando Cristo de blasfêmia. Longe de ser uma blasfêmia, o que Cristo fez, o perdão dos pecados, o perdão anunciado por Cristo Jesus, mostra a glória de Deus. A glória do Deus que se fez carne, aquele que é desde toda a eternidade, o primeiro e o último, aquele que se fez carne no tempo, na história. Esta é a grande verdade que o Evangelho descreve. Veja que o Evangelho de João vai dizer muito bem: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Deus se fez carne, Deus habitou entre nós, e é esse Deus que tem poder para perdoar pecados. É isso que Jesus estava mostrando, era isso que Jesus estava dizendo, e eles não conseguiam enxergar. A razão é que a fé gera perdão, mas não era a fé que habitava no coração daqueles homens. Aqueles homens eram incrédulos, e veja que Marcos faz questão de colocar lado a lado. Primeiro ele apresenta a fé daqueles homens, depois apresenta a incredulidade dos escribas. Aqueles homens humildes, que nem mesmo conseguiam chegar até Jesus, possuíam fé, enquanto os mestres da lei, os teólogos, os doutores, não conseguiam sequer enxergar Deus na frente deles. O Deus vivo e verdadeiro que se fez carne e habitou entre nós estava ali, e eles não conseguiam ver. Esse é o nosso Redentor, esse é o nosso Cristo, aquele que é homem, que pode ser tocado, e aquele que é Deus, que pode perdoar pecados. Ninguém pode perdoar pecados senão um que é Deus. Eles estão certos. O problema é que eles esqueceram que Deus estava diante deles. Deus havia se encarnado, Deus estava diante deles, estava perdoando o pecado diante deles, e eles não conseguiam ver. Muitas vezes nós podemos até perguntar diante da resposta de Cristo: veja, o paralítico foi levado para ser curado, os homens levaram o paralítico ali para ser curado, mas Cristo diz: os teus pecados estão perdoados. Mas a gente pensa, como assim? Será que o natural não era Cristo responder: olha, anda? Mas Cristo não diz anda, Cristo perdoa os pecados. A razão, irmãos, é que a fé produz perdão. Se engana aquele que acha que o alvo da fé é a cura. O alvo da fé é o perdão dos pecados. Porque se o alvo da fé fosse a cura, Cristo havia curado primeiro. Mas o alvo da fé é o perdão. Por isso, aqueles que chegaram com fé, ouvem a declaração de perdão. Veja, o nosso catecismo menor nos diz com belas palavras: a fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual nós recebemos e confiamos só nele para a salvação. Foi isso que esses homens fizeram. Esses homens confiaram em Cristo e somente em Cristo para a salvação, e foram salvos, foram perdoados. A fé resultou em perdão, e esse é o caminho das nossas vidas. Nós que temos fé, temos os nossos pecados perdoados. Não é estranha a resposta de Cristo, uma vez que a fé gera perdão.
Afinal de contas, qual foi o evangelho que foi pregado por Cristo Jesus desde o início? De arrependimento e fé. A fé gera perdão de pecados. É necessário ter fé para alcançar o perdão do Senhor. O perdão faz parte da justificação. Nós vimos isso. A primeira parte da justificação é o perdão dos pecados, e a justificação sempre é mediante a fé. Com isso em mente, irmãos, nós podemos agora entender o poder divino que está no Senhor Jesus Cristo para perdoar os pecados. Lembre-se, não basta apenas compaixão. Jesus tinha, mas muitos têm. Mas não é só compaixão que faz de Cristo o Senhor do perdão. Ele pode perdoar pecados porque Ele tem poder divino para fazer isso. E veja que os versículos seguintes dizem isso, versículo 8 e 9. E Jesus, percebendo logo por seu Espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Jesus conhecia o coração daqueles homens. Do mesmo jeito que ele conhecia o coração daqueles que levaram o paralítico, assim ele também conhecia o coração daqueles escribas. Se nós encontramos fé, agora nós encontramos incredulidade. E nesse momento Cristo questiona: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico que seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta e anda? O Senhor está prestes a mostrar o seu poder para curar, para perdoar. Aqueles homens então perguntaram: quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Jesus vai respondê-los. Jesus vai dizer claramente, ou vai mostrar claramente, que Ele pode perdoar pecados. Veja que no versículo 12 a resposta é dada. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. O Deus encarnado, Jesus Cristo, disse àquele homem que se levantasse, e ele se levantou. Ele tem poder para perdoar pecados, não é só compaixão, é poder. A glória do Senhor, a glória do seu poder é tão grande que todos se admiraram a tal ponto de dizer: nós jamais vimos isso, nós jamais vimos coisas assim. Jamais foi visto algo, nem se verá mais, porque somente Cristo Jesus pode perdoar os pecados. O milagre do Senhor Jesus atesta o seu poder. Cristo não fez o milagre senão para atestar o seu poder para perdoar os pecados. Fazer o paralítico andar apresenta o seu poder sobrenatural, apresenta o seu poder para purificar, para perdoar toda a alma, toda a iniquidade. Esse é o nosso Deus, não só compaixão, é compaixão e poder. Por que então, irmãos, tantas vezes nós corremos para outros e não para Cristo para encontrar perdão? Se somente Cristo possui o poder para perdoar os nossos pecados, por que nós não vamos até Ele? Ao invés de buscar diminuir a nossa culpa através de autoajuda, de psicologia, de coach e assim por diante. Porque quando nós nos sentimos cansados, com o fardo do pecado, com o peso da iniquidade, nós não vamos até o Salvador, ao invés de buscarmos o flagelo, o sofrimento, como se isso de alguma forma pagasse o nosso pecado. Porque quando nós sentimos o fardo do pecado nos nossos corações, nós não buscamos o Senhor Jesus Cristo, mas buscamos justificação no nosso legalismo. Achando que nós obedecemos, achando que nós somos bons, que nós somos melhores do que os outros. Corra para Cristo Jesus. Ele é o único que tem poder para perdoar os pecados. Ninguém pode perdoar os teus pecados. Ninguém, nem você mesmo, pode perdoar os seus pecados. Não adianta você esconder a sua culpa. Não adianta você mascarar a sua culpa. Só quem pode perdoar pecados é o Senhor Jesus. E é importante, irmãos, abrir um parênteses aqui, que obviamente o texto não está ensinando que nós não devemos pedir perdão uns aos outros. Esse não é o ponto. Nós devemos sim pedir perdão uns aos outros e nós devemos perdoar uns aos outros. Mas o que o texto está ensinando é que aquele que pode retirar pecados é o Senhor Jesus. Nós podemos perdoar, mas nós não podemos retirar o pecado de alguém. Mas Cristo pode.
Cristo pode perdoar e retirar pecados. Então você não pode dar desculpa quando alguém lhe pede perdão e dizer somente Deus pode perdoar pecados. Mentira, você pode, é porque não quer. Deus pode perdoar pecados. E Deus ordena que nós perdoemos os nossos pecados. Corra para o Senhor Jesus. Vença os obstáculos para ir até Jesus. Vá pelo telhado se preciso for. Mas chegue até o Salvador. Chegue até aquele que pode perdoar os pecados. Porém, não acabou ainda. Ele pode perdoar os pecados porque ele tem compaixão, porque ele tem poder, mas porque ele também tem autoridade como Filho do Homem. Veja, o Senhor Jesus não termina a sua confrontação. Ele continua. Veja que o versículo 9 agora, melhor dizendo, o versículo 10 e 11 vão nos dizer como ele continua. Agora no versículo 10, ele irá mostrar a sua autoridade especial. Ele mostrou o seu poder, agora nós vamos ver a sua autoridade. Leia comigo e veja comigo os versículos 10 e 11. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O Senhor aqui opera um grandioso milagre, fazendo um homem paralítico andar. Aquele homem agora pode andar, pode tomar o seu leito, pode ir até o seu lar. Mas ele faz isso com uma razão bem clara. Veja, o versículo 10 nos diz, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Veja que a intenção do Senhor não é mostrar seu poder somente, mas é mostrar sua autoridade. Ele mostra o poder e mostra a autoridade. E veja que essa palavra autoridade é fundamental durante todo o Evangelho de Marcos. E nós já observamos isso em outros momentos. Essa palavra autoridade aparece pelo menos 9 vezes no Evangelho de Marcos. 6 delas falando diretamente do Senhor Jesus. 2 vezes falando dos apóstolos que receberam a autoridade de Jesus. E uma última vez quando fala da ilustração do dono da casa que dá autoridade aos seus servos. Nessa ilustração, o dono da casa é Jesus. Ou seja, sempre que Marcos fala de autoridade, ele está falando de Jesus Cristo. Sempre que ele fala daquele que possui autoridade, ele está falando do Senhor. Aprendemos então que todas as vezes que esse termo, que é aqui traduzido por autoridade, aparece nesse evangelho, ele fala, ele reflete a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Seja diretamente, seja indiretamente. Isso fica claro, irmãos, nas palavras do versículo 10. Veja, ele diz claramente, eu possuo poder, autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E veja que a autoridade de Jesus é um tema tão importante aqui e não resta dúvidas. Ele tem toda a autoridade. E aqui no versículo 10 não é qualquer autoridade, mas é a autoridade de Filho do Homem. O Evangelho de Marcos vai dizer por algumas vezes que ele tem autoridade, mas aqui é diferente, ele tem autoridade de Filho do Homem. E nós devemos prestar muita atenção nesse termo aqui. É um termo muito importante, não só para o Evangelho de Marcos, mas para o Evangelho de Mateus, de Lucas também. Primeiro, nós devemos lembrar que esse título aparece algumas vezes no Evangelho e sempre é utilizado pelo próprio Senhor Jesus. No Evangelho de Marcos, ninguém chama Jesus de Filho do Homem. Sempre é Jesus que se chama. Ele sempre diz, eu sou o Filho do Homem. Ele mesmo fala, ele mesmo chama a si de Filho do Homem. Dessa forma, é muito importante compreendermos esse texto, esse termo. Porque se Cristo Jesus se chama de Filho do Homem, nós devemos ter curiosidade de entender por que ele faz isso. E veja, ao contrário do que muitos podem imaginar, esse título não significa simplesmente que Jesus é humano, que ele é homem, Filho do Homem, ou seja, é um homem como outro qualquer. Como nos ajuda a entender um autor chamado Gregory Bill, existem 3 tipos de situações onde esse nome Filho do Homem acontece, tanto em Mateus, como Marcos, como em Lucas. Por exemplo, algumas vezes esse texto aparece naqueles momentos em que se referem aos aspectos do ministério terreno de Cristo, antes da sua morte. Outras vezes aparece na situação onde se refere ao futuro de Jesus vindo em glória. E outras vezes se referem ao momento da morte de Cristo Jesus, da paixão de Cristo Jesus. Em Marcos, mais especificamente, nós podemos entender, agora no início do Evangelho, que esse título aparece 2 vezes. Aparece agora no versículo 10 do capítulo 2 e vai aparecer no versículo 28 do capítulo 2. Vai aparecer mais vezes, mais para o final, mas no início do Evangelho aparece essas 2 vezes, no versículo 10 e no versículo 28.
E veja, nessas passagens, claramente, o foco do título é a autoridade. Ele é filho do homem e tem autoridade para perdoar os pecados. E no versículo 28, ele é filho do homem e tem autoridade sobre o sábado, sobre o dia do Senhor. E aqui, irmãos, é necessário tempo para desenvolver aquilo que significa esse título. Por isso nós não vamos fazer isso agora. Nós vamos fazer isso nas próximas semanas, com a graça do Senhor. Mas nós vamos começar hoje, entendendo que a raiz da utilização desse termo aqui, filho do homem, é a autoridade de Cristo Jesus. E agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, nós vamos ler versículo 13 e 14. Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Ouça com fé a palavra de Deus, ela nos diz assim. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Não resta dúvidas, o Senhor Jesus está fazendo uma clara alusão a essa visão de Daniel, a respeito do Filho do Homem. Daniel diz que vê um como Filho do Homem, e que esse que é como Filho do Homem recebe todo o domínio sobre a terra, para dominar sobre os povos, sobre as nações, sobre os homens. Um domínio eterno é dado a ele, um domínio que não passará, um reino que jamais passará, que não será destruído. Agora é interessante, perceba. A palavra que é traduzida aqui por domínio, no livro de Daniel, é a mesma palavra no texto da Septuaginta, no texto grego, que é traduzido por autoridade. Nós poderíamos muito bem ler aqui que foi dado ao Filho do Homem autoridade sobre todos os povos, sobre toda a língua, sobre todas as nações. É muito fácil entender agora o que Cristo está dizendo. Daniel diz, eu vi um como filho do homem, e este recebeu toda a autoridade sobre a terra. Agora Cristo diz, eu sou filho do homem, e eu tenho autoridade sobre a terra para perdoar pecados. O filho do homem, na visão de Daniel, recebeu poder, autoridade, domínio. Esse é o poder de Cristo, essa é a autoridade de Cristo, o domínio de Cristo. Ele possui autoridade sobre os povos, sobre as nações, sobre os homens, sobre a terra para perdoar pecados. Ele possui autoridade para mandar o paralítico se levantar e andar e para perdoar os seus pecados. Autoridade divina. Esse que é como filho do homem tem aparência de homem, mas tem poder divino. É assim que Daniel descreve ele. Parece um homem, mas tem poder divino. É assim também que o Filho do Homem aparece no livro de Apocalipse. Abra comigo a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ler os versículos, a partir do versículo 13. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 13. No final da sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 13. Veja, nós vimos o Filho do Homem na profecia de Daniel, nós vimos o Filho do Homem nos atos de Cristo, e agora nós vamos ver o Filho do Homem na glorificação. O Filho do Homem glorificado. Capítulo 1, versículo 3 diz assim: E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido,
como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como um morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Filho do Homem. Ele diz aqui claramente, João diz: eu vi um semelhante ao Filho do Homem. As palavras semelhantes às palavras de Daniel: eu vi um como Filho do Homem. Agora nós começamos a perceber que quando Cristo se chama Filho do Homem, ele não está apenas dizendo que ele é homem. Ele está dizendo que ele é Deus. Tanto é que, se os irmãos olharem no versículo 18 do capítulo 2 de Apocalipse, esse Filho do Homem agora vai se chamar de Filho de Deus, e uma característica não vai mudar. Ele diz que os seus olhos são como chama de fogo. Ou seja, o Filho do Homem tem olhos como de chama de fogo. O Filho de Deus também tem os olhos como chama de fogo, porque Filho de Deus e Filho do Homem são um só. O Filho de Deus é o Filho do Homem. Ele tem poder, ele tem autoridade para perdoar pecados, para perdoar a iniquidade. Jesus pode perdoar o teu pecado, não só porque ele tem compaixão, não só porque ele tem poder, mas porque ele tem autoridade para fazer. Não importa qual seja o tamanho da culpa, qual seja o tamanho dos teus erros, das tuas transgressões, não importa quão longe você andou, quão longe você foi, Jesus pode perdoar os pecados porque ele tem autoridade sobre toda a terra. Jesus tem autoridade para perdoar todos os teus pecados. Vá até aquele que pode te perdoar, aquele que pode te purificar, aquele que pode te salvar. Não seja como aqueles homens, mestres da lei, que não conseguiam ver em Cristo a salvação. Não vai ser o conhecimento que você tem da Bíblia que vai te salvar. Não vai ser os muitos anos de igreja que você tem que vai lhe salvar. Não vai ser nem mesmo o bom testemunho que você tem, ou os pais crentes, ou parentes crentes que você tem. Nem mesmo a boa teologia vai te salvar. Nada pode te salvar, a não ser a fé em Cristo Jesus. Ele pode perdoar os teus pecados. Ele pode sarar as tuas feridas. Ele pode, porque ele é Filho do Homem, ele tem autoridade para fazer isso. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Toda a autoridade lhe foi dada. Ele pode perdoar os teus pecados. Jesus, irmãos, é o Senhor do perdão. Ele é o único capaz de perdoar os nossos pecados. Nós podemos ver isso na sua compaixão, nós podemos ver isso no seu poder, nós podemos ver isso na sua autoridade. Não perca tempo indo a outro. Não perca tempo indo até você mesmo. Não perca tempo confiando em outros, confiando em você. Vá até aquele que pode perdoar os teus pecados. E você vai ouvir, como aquele paralítico ouviu: Filho, os teus pecados estão perdoados. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor nosso Deus, aquele que é, que era, que há de vir, aquele que esteve morto, mas que agora vive e que reina pelos séculos dos séculos, aquele que tem toda a autoridade sobre a terra, sobre os homens, sobre as nações, sobre os povos, aquele que é Filho do Homem, aquele que tem autoridade para perdoar os nossos pecados. Nós te louvamos porque Deus Santo, Deus bendito, Deus que é triuno, o Senhor nos deu o teu Filho, que se fez carne, que habitou entre nós. Filho que tem compaixão, Filho que tem poder, Filho que tem autoridade. Ó Deus, nos ajuda a ir até esse Cristo, até esse Filho. Não permita que nós venhamos, na nossa tolice, correr para outros caminhos, para outros meios. Não permita que nós venhamos a confiar em outros e não em Cristo. Nos ajuda a ir até o Senhor. Nos ajuda a buscar perdão somente no Senhor. Nos ajuda a dirigir a nossa fé em Ti
Porque fé por fé não é suficiente. É preciso ter fé em Cristo. É preciso depositar a fé no lugar correto, em Cristo. Nos ajuda, Senhor, a encontrar perdão no Senhor. Nos ajuda a encontrar perdão em Ti. E que o Senhor possa dizer aquilo que o Senhor disse para aquele homem paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Perdoa a nossa iniquidade, Senhor. Perdoa o nosso pecado com a Tua compaixão, com o Teu poder, com a Tua autoridade. Assim que nós choramos em nome de Cristo, Filho do homem. Amém.